Senhor. Ainda em pé, irmãos, abramos as nossas Bíblias. Na primeira Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 8 a 10. Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Diz a palavra de Deus: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Oremos. Ó Pai, que sejamos, ó Pai, contaminados por este amor que o apóstolo Paulo tinha pelos irmãos. Que sejamos, ó Pai, cheios do Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, em Cristo Jesus, amarmos uns aos outros. Ó Pai, abençoa-nos nesta manhã, na hora de entregar a Tua mensagem. Tem compaixão de nós, Senhor, ungindo-nos com o Teu Santo Espírito, para que possamos trazer a Tua mensagem do jeito que Te agrada. Abençoa aqueles que vão ouvi-la, que possam misericordiosamente serem iluminados pelo Teu Santo Espírito e possam entender a Tua mensagem. Em nome de Cristo nós Te oramos. Amém. Aqui, meus irmãos, nós podemos observar nestes 3 versículos o amor de Paulo pelos seus irmãos em Roma, que ele nem conhecia pessoalmente, conhecia de só ouvir falar, mas mexia a sua mente, o seu coração em ouvir o testemunho daqueles irmãos lá em Roma. Ouvi que alguns obreiros de Deus estavam fazendo um trabalho muito bom para a honra e glória de Deus e que o mundo todo estava tomando conhecimento. E nós podemos observar aqui que Paulo inicia no versículo 8, fazendo ações de graças por ele. Primeiramente, dou graças a meu Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, que é bom começar tudo com gratidão a Deus, externando a nossa gratidão a Deus. Gratidão a Deus deve ser o princípio da nossa jornada e o fim da nossa jornada, e durante a nossa jornada. Então, meus irmãos, em todas as nossas ações de graças,
é sempre bom lembrar e humildemente ver a Deus como nosso Deus, como Deus a quem nós servimos. É isso que torna o nosso sentimento pela misericórdia de Deus para conosco muito doce. E muito agradável, muito suave, muito gostoso de dizer: Ele é o meu Deus. Ele é em meu Deus em aliança. Porque eu tenho uma aliança com Deus, em que Ele se compromete a cuidar de mim, e eu me comprometo a servi-lo, obedecê-lo em todas as suas ordenanças. Todos os nossos deveres, todas as nossas obrigações, todas as nossas tarefas, por causa do sentimento que nós temos de Jesus Cristo nos reconciliando com Deus, devem ser com louvores, com orações, sempre por nós e pelos nossos irmãos, quando o apóstolo Paulo diz acerca de todos vós. E nós precisamos, meus irmãos, expressar o nosso amor pelos nossos irmãos. Não apenas sentir, mas expressar. Não somente orando por eles, mas como Paulo está fazendo aqui, louvando a Deus pela vida que nossos irmãos estão levando em obediência a Deus. No testemunho santo e reverente a esse Deus, nosso Criador e nosso protetor. Como muitos desses romanos, a maioria, quase todos, Paulo tinha tido contato com uma pequena parte, mas ele alegrava-se. Alegrava-se e agradecia a Deus por ouvir o testemunho deles e por ouvir o que eles estavam fazendo naquela cidade, que era uma cidade que estava sobre o olhar do mundo de então. Paulo, em vez de ficar com a inveja dos obreiros que estavam fazendo excelente trabalho e que a notícia corria o mundo conhecido como excelente trabalho daqueles irmãos, ele dava graças a Deus e estava ansioso para conhecê-los pessoalmente. E onde ele ia, ele também anunciava o testemunho daqueles irmãos. Quando alguns dos cristãos romanos se encontraram com ele, e esse encontro está registrado em Atos, capítulo 28, versículo 15, que diz: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, os irmãos romanos, ouvindo notícia de Paulo, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio
e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, Paulo pôde provar pessoalmente da consagração, da disposição daqueles irmãos de morrerem por causa de Cristo. Amavam Cristo de tal maneira a ponto de não se importarem em morrer com ele. Isso animou muito Paulo. Paulo ficou muito animado em encontrar várias pessoas com o mesmo espírito, com a mesma determinação dele para pregar o Evangelho. Ele agradeceu a Deus por eles, porque ele disse: isso me revigora, isso me dá mais ânimo de que o verdadeiro amor está contaminando o mundo todo. A graça de Deus por Jesus Cristo está contaminando o mundo todo, não somente por aqueles que estavam em torno de Paulo, mas lá em Roma, que ele não tinha ido ainda. E então ele diz, no final do versículo 8, primeiramente dou graças a Deus, a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a fé. No tempo do imperador Cláudio, um decreto de perseguir e matar os judeus que estavam lá, e aqueles judeus que estavam lá eram cristãos, tinham se convertido, e espalhou os judeus por tudo que era canto. Eles fugiram e por onde eles foram pregando o Evangelho. É a providência divina resolvendo aquilo que o homem quer atrapalhar. Cláudio contribuiu para a expansão do Evangelho em outras províncias que ainda não tinham ouvido o Evangelho. O imperador Cláudio quis banir todos os judeus de Roma. E eles se espalharam por todos os cantos da Europa daquela época. Quando retornaram, eles deixaram a boa reputação do cristianismo atrás deles. Que nós possamos seguir o exemplo, meus irmãos, que onde nós trabalhamos, que onde nós andemos, que onde nós moremos, os nossos vizinhos têm um respeito extraordinário por nós por causa do nosso testemunho. E por causa do nosso proceder, onde eles veem em nós apenas o exalado amor e não da fofoca e da malquerência. Portanto, meus irmãos, houve uma animação de Paulo, que eles começaram a passar por algumas igrejas que depois que Paulo passou, ouviu sobre o testemunho deles. Então, isso era que dava alegria. A gente, às vezes, procura explicação porque Paulo escreve uma carta aos Filipenses preso, em sofrimentos, mas é uma carta muito alegre, muito feliz. Aqueles judeus cristãos estavam sofrendo, mas no sofrimento eles estavam espalhando o Evangelho.
se eles não tivessem sido perseguidos pelo imperador Cláudio, eles não teriam sido conhecidos fora de Roma pessoalmente. Isso é de fato espalhar um bom nome. Todos nós que somos cristãos convertidos, que aceitamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por onde nós passarmos, mesmo que as pessoas não concordem conosco, mas elas nos respeitam. Nós temos um bom nome perante elas. Eu lembro, meus irmãos, a minha infância foi numa região mais carola e mais perseguida que eu tenho conhecimento, onde eu pude presenciar por mais de 3 vezes meu avô hospitalizado com pedradas, por pedradas na cabeça, por romeiros chefiados por Frei Damião, quando ele estava plantando a igreja presbiteriana em Juazeiro do Norte, em Juazeiro do Padre Cícero. Então a gente pode sentir exatamente, mas o meu avô teve e ainda hoje tem um bom nome na cidade, porque todos ouviram dele a pregação do Evangelho, o bom nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Roma era uma cidade importante naquela época, porque o Império Romano dominava o mundo naquela época. Mas Roma também era privilegiada. Era uma cidade localizada em uma colina. O mundo todo sabia tudo o que estava acontecendo em Roma. O mundo todo sabia do sofrimento dos cristãos, da martirização dos cristãos. O mundo todo sabia da causa pela qual eles estavam sendo martirizados. Então, meus irmãos, o mundo todo começa a tomar conhecimento do Evangelho antes de Paulo chegar lá, antes dos romanos, daqueles pregadores romanos chegar lá. A fé dos cristãos de Roma chegou, espalhou-se pelo mundo todo de então. O apóstolo Paulo, no versículo 9, ele escreve: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo se entusiasmou com o testemunho dos cristãos romanos e onde ele ia, ele mencionava o testemunho daqueles irmãos. E aqui ele fala da sua gratidão a Deus pela fé dos crentes romanos. Ainda hoje, meus irmãos, é bom ouvir, é salutar, é gostoso, é doce ouvir de uma igreja que prega a palavra de Deus, puramente a palavra de Deus. Uma igreja que tem o seu espírito totalmente voltado para o serviço a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz: porque Deus é minha testemunha. Paulo está fazendo um juramento aqui. E está usando o nome de Deus para confirmar. Um juramento em sua
forma mais vigorosa. E o apóstolo Paulo emprega juramento em várias ocasiões e por diversas razões. Eu vou dar alguns aqui, meus irmãos. Por que eu vou dar esses textos ainda? Porque muitas pessoas me perguntam se o crente deve jurar ou não. Então, vamos usar a Bíblia para dar essa resposta por atacado. Prestem atenção em vez de ficar conversando ao lado. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. 2 Coríntios 11, 31. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não estou mentindo. Gálatas 1, 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. 1 Tessalonicenses 2 e 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito gananciosos. Deus disto é testemunha. Isso, meus irmãos, mostra que jurar não é uma prática errada. Mas não é uma prática errada quando nós realizamos esse juramento na presença de Deus e com reverência a Deus. E com referência a Deus e com referência a um santo propósito. Não é por qualquer coisa. É pelo propósito, aqui o Paulo está jurando, pelo propósito do crescimento da Igreja de Cristo no mundo. É um santo propósito. Agora, Deus condena o juramento quando se jura de modo falso e profano. Porque, via de regra, as pessoas que juram por tudo são pessoas mentirosas. Então, é um juramento falso. Prestem bem atenção, o juramento que não é errado é o juramento que é feito reverentemente diante de Deus e com um santo propósito. E que seja verdade o que você está falando. Não jurar de modo falso e profano. Por que foi que Paulo lançou mão de juramento nessa ocasião? É porque os irmãos de Roma tinham um desejo enorme de Paulo visitá-los. E Paulo também tinha esse desejo. E Paulo queria, com esse juramento, assegurar a eles que ele tinha esse propósito, assegurar aos crentes romanos a sua intensa preocupação, seu intenso interesse e seu intenso amor por eles. E dizer para eles que na primeira oportunidade que a providência divina deixasse, ele estaria com eles. Nós vamos ver sobre isso ainda no capítulo 15, 22 a 25. Paulo estava preocupado porque o desejo dos romanos era tão grande de recebê-lo em visita que ele precisava esclarecer estas coisas. Ele precisava deixar muito claro para eles que
ele queria visitá-los. E a verdade que ele reforça aqui no versículo 9 é que esse apelo ao testemunho de Deus está contida no final do versículo 9, de como incessantemente faço menção de vós. Paulo era caridoso. Ele orava por todos os crentes, aqueles que ele conhecia, as igrejas que ele tinha plantado, e orava também pelos crentes das igrejas que os outros tinham plantado. Aqui, meus irmãos, Paulo nos ensina uma lição, que nós devemos orar por pessoas e igrejas particulares, específicas. Não é impróprio ser específico em nossas orações por igrejas e lugares particulares e por irmãos ou por pessoas particulares. E nós fazemos isso não é para informar a Deus. Muitos fazem orações tão secas que parece que estão informando a um Deus que não é onisciente. Mas nós fazemos isso como Paulo fazia, era para entusiasmar, para revigorar a ele mesmo, para comover a ele mesmo com as necessidades dos irmãos. Quando ele orava pela igreja de Jerusalém, cujos pobres estavam passando necessidade de comida na mesa, ele queria se comover, sentir aquela aflição para nunca esquecer de estar notificando as outras igrejas das necessidades pelas quais estavam passando os pobres de Jerusalém. E uma das vezes que ele ia visitar Roma, e ele não foi porque ele precisou levar ofertas que os macedônios enviavam para os pobres da igreja de Jerusalém. É provável, meus irmãos, isso muitos de nós sentimos, que é consolo para nós. É consolo para nós pertencer a uma igreja que os irmãos oram uns pelos outros. Que nós nos consolamos sabendo que nós temos outros irmãos que estão orando por nós. Não somente por todos os santos em geral, mas por nós especificamente. Por isso que Paulo faz questão de fazer menção dos irmãos de Roma e registrar aqui. A respeito desse apelo solene, apelo a Deus, o sondador de coração, de que é testemunha de tudo o que ele faz, e ele sabe que tudo o que ele faz e tudo o que ele diz, Deus é testemunha. Por que eu estou insistindo nisso, meus irmãos? Porque eu duvido muito de aceitar que alguém é crente e é mentiroso. Porque o mentiroso não acredita no Deus onisciente. Porque se ele acreditasse no Deus onisciente, ele não mentiria, porque sabe que Deus está vendo. E a pessoa que o crente quer mais agradar e menos decepcionar é Deus. Por isso que Cristo diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Nós devemos vigiar a nós mesmos. Parece que tudo que os
falsos crentes ouvem, é para os outros, não é para ele. Vigiar é como vigiar e os outros é vigiar você mesmo. Lembram-se de 1 Coríntios 11, 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é os outros, é a si mesmo. É muito confortável, meus irmãos. Procure ter essa experiência. Faça o exercício de não mentir, de sentir a presença de Deus o tempo todo ao seu lado. É muito confortável poder invocar Deus como nossa testemunha. É muito confortável fazer o que Paulo faz aqui, invocar Deus como sua testemunha de sua sinceridade, de sua constância em estar orando pelos irmãos e do seu cumprimento, do cumprimento dele do dever cristão. Vamos exercitar isso na nossa vida, para que possamos também, como o apóstolo Paulo, nos sentir confortáveis em invocar Deus como testemunha de nossa sinceridade e constância e no cumprimento do dever cristão. Porque só Deus é testemunha de todas as nossas orações. Só Ele é testemunha de nossas orações secretas, dos assuntos dele, dos assuntos dessas orações. A palavra de Deus diz que Deus vê tudo. O Deus a quem nós servimos em espírito Ele nos atende. Aqueles que servem a Deus com seu espírito são humildes, são servos. E com essa confiança humilde, podem apelar a Ele em toda e qualquer circunstância, o que os hipócritas, que dizem que obedecem a Deus e não obedecem, não podem fazer. O que os hipócritas, em suas atividades dissimuladas, não podem fazer. Portanto, meus irmãos, no versículo 10, nós lemos: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo, Deus era testemunha dos pedidos de Paulo, para que ele tivesse a oportunidade de fazer uma visita àqueles queridos irmãos. Ele diz, pedindo sempre, em algum tempo. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que qualquer conforto que nós desejamos encontrar em qualquer criatura, devemos recorrer a Deus em oração. Por quê? Porque em tudo. E porque Paulo recorreu a Deus em oração para poder visitar os irmãos em Roma. Porque Paulo, como todos os cristãos, devem entender que o nosso tempo deve estar nas mãos de Deus. É por isso que, estudando profundamente aqui, eu comecei a repensar
Esta é a história das igrejas estarem reunidas para fazerem planejamento estratégico de acordo com as técnicas do mundo, quando de fato o planejamento estratégico da Igreja de Deus está aqui. Não está na ciência do homem, está na ciência de Deus. E Paulo usa de fato e nos dá a entender que se nós estamos desejando ter uma oportunidade, a nossa luta por ela começa com oração. Orar àquele que tem nas suas mãos o nosso tempo. Em nossos planos, meus irmãos, o cristão, em seus desejos, ele tem que sempre lembrar de uma expressão que nós pregamos sobre ela quando nós pregamos na carta de Tiago. Ela está bem traduzida na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 15. Em vez disso, em vez de ficar fazendo planejamento e achando que vai cumprir aquele planejamento por causa da sua capacidade, a palavra de Deus diz, em vez disso, devias dizer, se Deus quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nossas viagens serão bem-sucedidas. Nossos negócios serão bem-sucedidos. Ou não? Se nós fizermos tudo de acordo com a vontade de Deus. A nossa vida será confortável ou não? Se fizermos tudo para agradar a Deus. Paulo estava desejoso, e muito desejoso, para encontrar a igreja de Roma. Veja aqui nos versículos que serão base para a mensagem de hoje à noite, que nós vamos concluir a mensagem de hoje de manhã. Romanos 1, de 11 a 15. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.